Olá, tem aluno aí? Hoje na nossa aula de História, vamos falar sobre as fontes históricas. Vamos analisar alguns documentos, que são fontes históricas para nós ao longo do tempo. Mas você sabe o que são fontes históricas? Fontes históricas são objetos, fotografias, documentos que nos permitem analisar e conhecer a história de alguém ao longo do tempo. Por exemplo, você está construindo a sua história ao longo do tempo. No futuro, alguém vai conhecer a sua história através das suas fotografias, por exemplo. Então, vamos conhecer algumas fontes históricas? Primeiro, nós vamos analisar um boletim escolar, que é o documento de alguém na escola. Vamos lá? O boletim escolar, o diário de classe do professor, as avaliações que você realiza, as fotografias que são feitas e o seu caderno são alguns exemplos de fontes históricas que têm registro da sua história na escola. Esses documentos ajudam na compreensão do funcionamento escolar e das atividades desenvolvidas pelos professores e alunos. Veja um exemplo de boletim escolar. Aqui nós temos um exemplo do boletim escolar de uma pessoa chamada Davi Matoso de Medeiros. O ano de escolaridade do segundo ano, a turma A, no ano de 2019, da professora Ana Luísa Rodrigues Seixo. Com o boletim escolar, nós conseguimos analisar as avaliações que foram feitas, as disciplinas que ele foi aprovado. Observe aqui, a disciplina de artes. Ele tirou a nota de 8 pontos. Em ciências, 9, educação física, 7, geografia, 9, história, 10, língua portuguesa, 9 e matemática, 10. É possível analisar também as faltas que ele teve. Observe, em artes ele teve 2, em ciência 2, em educação física 3, em geografia 2, em história 1, em língua portuguesa 2 e em matemática 1. Conseguimos observar também que ele foi aprovado em todas as disciplinas. Agora, o que é possível saber observando esse boletim? Você vai escrever aí no número 5. Olhe que a Pro já deu algumas dicas do que é possível observar em um boletim. Vamos analisar agora uma caderneta de vacinação. Ela está presente na página 170. Outra fonte de informações sobre o indivíduo ao longo da vida pode ser o cartão de vacinação. No Brasil, existe um calendário nacional de vacinação, que indica qual tipo de vacina deve ser aplicada para a imunização das crianças. Mas não é somente em crianças. Entra nesse calendário também os adolescentes, os adultos, os idosos e as gestantes. Para o controle dessas vacinas, existe o cartão de vacinação. Você possui um cartão? Quais vacinas você já tomou? Você sabia? Sempre que você se vacina, essa informação é passada para o governo, que deve ter controle de doenças de toda a população brasileira, evitando epidemias e garantindo vacina para todos. Aqui no nosso glossário, a palavra que aparece é imunização, que é o processo de proteção imunológica, ou seja, de proteção contra doenças infecciosas que podem atacar o nosso organismo. Veja a seguir um modelo de cartão de vacinação. Os cartões de vacinação podem ser de diferentes modelos. Entretanto, os dados de registro devem informar o tipo de vacina e conter a data da imunização e a assinatura do responsável por sua aplicação, ou seja, o enfermeiro ou técnico de enfermagem que nos aplica essa vacina quando chegamos lá no posto de saúde. Aqui nós temos um exemplo de cartão de vacinação preenchido.
Esse modelo de documento é da cidade do Rio de Janeiro e aqui a foto é de 2019. Aqui é possível perceber o registro das vacinas do calendário básico, todas as vacinas que essa pessoa tomou. Aqui na página 171, nós temos mais 2 exemplos de capa das cadernetas de vacinação. Muitos cartões, além do controle das vacinas, trazem informações sobre o desenvolvimento da criança, como sua evolução de peso e tamanho, entre outros dados. Existem outros modelos de cartões ou caderneta de saúde da criança, todos com o objetivo de assegurar o controle de sua imunização e de seu desenvolvimento. Aqui na seção Connect, nós temos uma informação. Para saber mais sobre o Calendário Nacional de Vacinação, acesse o site do Ministério da Saúde. Como você viu, todos esses documentos revelam dados sobre cada indivíduo. Além deles, há diversos outros que podem ser fundamentais para o estudo da história de uma pessoa ou de um grupo. Vamos conhecer agora outras fontes históricas. Vamos conhecer as fotografias. Aqui nós temos o exemplo de fotografias antigas. As fotografias são importantes registros da vida dos indivíduos e podem revelar informações sobre histórias pessoais, familiares e da sociedade em determinado tempo. Uma fotografia pode revelar o que a pessoa estava fazendo e onde estava. Pode também mostrar como as pessoas se vestiam, o que costumavam fazer, como eram os objetos e as construções em outras épocas, etc. Ao comparar fotografias de épocas diferentes, podemos observar diversas mudanças em muitos espaços e objetos. As fotografias a seguir mostram alguns momentos da história de Alberto Santos Dumont, considerado o pai da aviação. A lista de feitos e invenções desse brasileiro é extensa e variada. Vamos ver alguns? Voos em balões, dirigíveis, aviões, popularização do relógio de pulso, entre outros. Em 23 de outubro de 1906, ele realizou o primeiro voo público a bordo de um avião, o 14 bis. Aqui nós temos algumas fotografias de Santos Dumont. Na primeira aqui nós temos Santos Dumont em sua oficina, uma foto de 1906. Na segunda fotografia nós temos Santos Dumont a bordo do balão Brasil, em Paris, na França, uma foto de 1898. Aqui na terceira fotografia nós temos Santos Dumont a bordo do dirigível número 14, em Paris, na França. Essa foto aqui é de 1905. E aqui na quarta fotografia, nós temos Santos Dumont e o voo do 14 bis, em Paris, na França, em 1906. As fotografias contribuem para a compreensão da vida desse inventor e também do processo de evolução técnica das aeronaves, que, segundo o próprio Dumont, em pouco tempo estariam por toda parte. Você já observou os aviões nos dias atuais? Eles mudaram muito, não é mesmo? Será que estão mais seguros hoje em dia? Comportam mais passageiros? Aqui o Entra em Ação vai ser a nossa primeira atividade do dia de história. Você já viu ou entrou em um avião? Costuma usar relógio em seu braço? Como você viu, Alberto Santos Dumont desenvolveu, adaptou ou popularizou essas invenções, mas ele também fez muitas outras coisas. Faça uma pesquisa sobre esse brasileiro, registrando em seu caderno os dados do nascimento, data e local,
e algumas outras informações sobre a vida dele. Você pode consultar os documentos disponíveis neste caderno, os sites indicados a seguir ou outras fontes como jornais e revistas. Você deve consultar nesses sites aqui sugeridos ou em outras fontes também, mas o registro deve ser feito em seu caderno. Aqui é sugerido vários sites que você pode usar como fonte para pesquisa sobre a vida do Santos Dumont. Após a pesquisa, responda as questões a seguir. Que tipo de documentos você consultou em sua pesquisa? Foi somente os sites, foi jornais e revistas? Você vai descrever aqui. Número 2. Selecione uma das fontes que você consultou e responda. Que informações sobre a vida de Santos Dumont você pode obter ao estudá-las? Ou seja, o que você descobriu a mais sobre a vida desse inventor tão importante para a nossa história? Página 175. O que as fotografias mostram? Você já percebeu que as fotografias são importantes registros da história, não é mesmo? Por isso, a análise delas deve ser feita com bastante atenção. Analisar uma imagem significa observar cuidadosamente o que ela mostra e pensar no significado da cena retratada, ou seja, unir as informações que estamos vendo aos nossos próprios conhecimentos sobre determinado assunto. Veja um exemplo ao lado. A foto mostra uma atleta com uma bola. Ao analisar os detalhes da imagem, como a roupa da pessoa e o tipo de bola, é possível saber que essa atleta faz parte da seleção brasileira de futebol e que o registro foi feito durante uma partida. Vamos ler a legenda? Mônica, jogadora da seleção brasileira de futebol, durante a partida Brasil-Itália, na Copa do Mundo Feminina em 2019. Agora é a sua vez de analisar uma imagem. Selecione uma fotografia sua ou de alguém da sua família e colhe-a no espaço a seguir. Você pode fazer também uma legenda para a sua imagem.